Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, chegou o grande dia, a tão temida aula sobre o Present Perfect. Pessoal, sem brincadeiras agora, falando sério, essa daqui está uma aula que eu fiz bem completa para vocês. Eu espero que essa aula seja a melhor aula sobre esse tema da sua vida, tá? Eu vou dar o meu melhor aqui para mostrar para vocês tudo o que vocês precisam saber para dominar e saber usar corretamente e muito bem, de forma muito precisa, essa estrutura aqui. Muita gente tem receio ou às vezes desiste até de estudar por não entendê-la, né? Talvez por entender em partes, né? Mas às vezes não fazer muito sentido na nossa mente. Então, vamos começar do início? Aqui eu dei uma invertida. Geralmente eu começo explicando quando usar. Eu estou começando pela forma, pelo como usar. Porque, né? Já essa parte aqui vocês vão ter que, lembra? Memorizar. Então, como estamos falando de gramática, galera, temos a tabelinha, temos que memorizar as formas afirmativas, negativas, pergunta e respostas curtas. Então, lembrando, o que vocês precisam saber? Noções gerais aqui. Nessa estrutura, a gente tem o have como nosso verbo auxiliar e has para repeat. Por quê? Porque afinal de contas ela se chama present perfect. Lembra lá no present simple que os verbos do repeat ficavam no S, né, nas afirmações? Levava S, ES ou IES. Enfim, tinha S. Não tem a ver com plural, e sim com a forma, por conta que lembra que no present simple você tinha do para perguntar para essas pessoas aqui, né? Do I, do you, do we e do they. Mas aqui no repeat não era does. Então, por esse mesmo motivo, a gente está falando de uma estrutura que é presente. Não é present simple, é present perfect, mas é presente. Então, vocês vão ver aí o has. Só que aí, no caso, que neste caso, o have ou has são os nossos auxiliares. Então, a gente vai usar eles para afirmar e logo em seguida um verbo no formato past participle, que se ele for irregular, você vai achar o formato dele na terceira coluna da lista lá dos verbos irregulares. Então, se você não sabe o que é verbo irregular, se você não sabe, se você caiu de paraquedas nessa aula e você não está entendendo o que eu estou dizendo, eu te aconselho a assistir as outras aulas para você entender melhor, tá? As aulas anteriores. Ou se não, se você quiser se desafiar e, enfim, né, continua aqui também, que vai ser muito bom. Bom, a forma negativa é só você pegar e colocar o not entre o auxiliar have ou has e o seu verbo no past participle. Lembrando, tá, que se for verbo regular aqui é ed, né? A regra do ed lá que nós vimos. Ed ou ied. Outra coisa, na negativa, o have not tem essa abreviação, haven't. E com has é has not que vira hasn't. Lembrando que as formas abreviadas assim, né, com as contrações, são mais comuns na fala, né? Aqui também vai ter abreviação, mas já eu mostro para vocês aqui na forma afirmativa. Nas perguntas, ó, lembra que nessa estrutura o have ou has é o nosso auxiliar. Então a gente precisa inverter ele com a pessoa, com o sujeito da frase. Então, para perguntar se eu comi, have I eaten? Então eu não vou falar I have eaten. I have eaten é uma afirmação, eu comi. Agora aqui, have I eaten? Né? E as formas aqui de pergunta. É para responder, aliás, perdão. Short answers são as respostas curtas. Sim, eu comi. Yes, I have. No, I haven't. Não, eu não comi. Tudo mais. Galera, vamos para o que interessa de verdade. Porque isso aqui você precisa memorizar, então não tem muito para onde fugir, tá? Quando usar a estrutura do present perfect? Deixa eu deixar minha tela assim. Ó, primeiramente, present perfect ele é usado para conectar o passado ao presente, mas não só isso. Aqui, galera, eu separei alguns usos para vocês saberem que não é um uso apenas. Ele tem 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar 5 porque eu estou incluindo um aqui, mas de verdade ele tem 4 usos diferentes. Às vezes você pode saber de um, de 2, mas não sabe dos outros 2, né? Então hoje a gente vai ver todos, tá? Ou pelo menos os mais comuns aí que você precisa saber. O primeiro,
a gente usa ele quando falamos de experiência que tivemos na vida. Importante, tá? Sem mencionar quando elas ocorreram. Então eu coloquei novamente aqui, ó, o foco não é quando aconteceu, mas o que aconteceu. Então imagina aí que você quer traduzir essa frase. Vamos começar em português. Eles já visitaram Paris. É importante para eu saber quando? Não, não é importante quando. Eu quero só falar que isso aconteceu. É aí que a gente vai usar essa estrutura. Lembra lá no quadro da afirmação, eu coloco o sujeito, depois o auxiliar have ou has e o verbo no past participle. Esse verbo é regular, então fica no ed. Então vai ficar they have visited Paris. Afirmativa, né? Aí eu deixei sempre uma explicação aqui para você entender qualquer ideia, não importa quando, ponto, tá? Outra coisa, né, que eu quero falar que a tecnologia mudou a forma como vivemos. E aí eu vou dizer, technology has changed the way we live. De novo, afirmativa, technology has changed. Segue o it aqui em cima, vou mostrar para vocês. Segue o it, has e o verbo na terceira coluna dos irregulares, que no caso ali embaixo é regular, então a gente põe ed. Então, technology a gente pode substituir pelo it, porque a gente está falando de uma ideia, de uma palavra que não se refere a um ser humano. Então, entra aqui, tá? Aí, também nós temos em forma de pergunta, quando a gente fala de uma experiência. Quando eu quero te perguntar se você já teve essa experiência antes. Por exemplo, você já comeu sushi na sua vida? Aí você fala, não, eu nunca comi sushi. Essa pergunta ficaria assim, ó. Have you ever eaten sushi? No, I have never eaten sushi. Então aqui eu estou seguindo a tabela lá em cima da pergunta e aqui eu estou seguindo a tabela da negativa. Só que no caso, em vez de not, eu estou usando never. O never é uma palavra de negação. Então a gente usa ele, digamos assim, no lugar do not para negar a nossa frase. Beleza? Galera, muito importante, talvez você esteja se perguntando, Ju, mas por que você está colocando aí, você já comeu e não, sei lá, você tem comido ou você tem visitado? Por que eu não estou mudando a tradução, né, de acordo com as palavras? Porque, gente, a gente não fala assim em português. Eu quero que vocês entendam para além da tradução. A tradução aqui vai ser só um meio de fazer sentido no nosso idioma. Eu quero que vocês entendam quando usar e não só a tradução, tá? E quando usar vai muito além de apenas traduzir literalmente. Então abra sua mente para essa aula aqui. Ó, é por isso que eu coloquei esse quadro aqui abaixo. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu peguei aí num contexto de futebol. Então quem entende futebol tá ligado aqui nesses exemplos, ó. Quando eu falo assim, ó, Pelé scored more than 1,000 goals in his career. Eu estou usando a estrutura que vimos lá atrás, chamada past simple. Como que eu sei? Porque eu estou usando Pelé scored, sujeito mais verbo no passado da segunda coluna, que no caso aqui é o simple past. Pelé marcou mais de 1.000 gols em sua carreira. Por que eu estou usando simple past aqui? Porque aqui eu quero me referir ao Pelé, que é um jogador que não joga mais e que já faleceu, né? Então, ó, já faleceu, carreira encerrada. É uma ação concluída. Sim, ela é concluída. Não tem como ele fazer mais gols, não tem como. Então, tá no simple past. Pode mudar no futuro? Não pode. Então, é um fato concluído no passado e não pode ser alterado. Esse é o simple past na nossa aula que tivemos, né? Nessa playlist aqui. Agora vamos falar do Endrick. O Endrick, para quem não sabe, é um jogador, né, que veio da categoria de base do Palmeiras. E eu sei disso porque eu sou palmeirense, tá? Então, é isso aí. Então, o Endrick, que agora está jogando no Real Madrid, a gente pode dizer que ele, ó, Endrick has scored a lot of goals in his career. Então, aqui eu estou dizendo, Endrick marcou vários gols na sua carreira. Mas, gente, o Endrick, ele é um jogador novo, ele tá na ativa ainda. Ele tá marcando, ele pode marcar mais. Então, a gente usa present perfect aqui, como que eu sei? Por causa do has scored, da formação, a tabela que nós vimos lá em cima, que eu pedi para vocês gravarem. Ele tá vivo, primeiramente, né? A gente tá falando de uma pessoa que tá viva. E que a carreira dele tá ativa. Então, desde quando ele começou, qual que é a ideia? Qual que é a diferença do Endrick pro Pelé? Desde que o Endrick começou a jogar na categoria profissional,
Até hoje, ele marcou muitos gols. É isso que eu quero me referir aqui. A ação é concluída? A gente fala que ela não é concluída. Por quê? Não é que ele... Ah, mas como assim? Ele marcou os gols aconteceram, tá lá no passado. Mas isso pode mudar no futuro. Essa é a maior diferença entre o Simple Past e o Present Perfect. É uma das diferenças. Aqui em cima, a gente está falando de uma pessoa que não tem mais como marcar gol, que não tem mais a carreira ativa. Na de baixo, é uma pessoa que tem a carreira ativa, que pode mudar no futuro, né? Digamos assim. Então, é uma ação passível de mudança. O número de gols ainda pode aumentar. Mas quando a gente fala isso, de novo, eu não quero falar para vocês, mas como assim? Ele não marcou gol? Não está marcado os gols? Sim. Mas, primeiramente, né, eu tô querendo falar de uma pessoa, de uma ação que aconteceu de fato e que pode mudar, né? Então, por esse fato de que pode mudar, a gente fala que essa ação não é concluída, beleza? Essa é a lógica. E essa é uma das diferenças entre o Simple Past e o Present Perfect. Uma outra diferença muito importante, tá? Aqui, geralmente, a gente é mais específico. Eu não fui tão específico aqui, mas com o tempo, eu quero dizer. Então, por exemplo, como eu tô falando da carreira de um cara que já morreu, que já faleceu, você entende que eu quis estar subentendido que eu estou me referindo aos gols que ele marcou em vida, ou seja, né, enquanto ele estava vivo, na carreira dele, que agora já acabou. O de baixo, o garoto Hendrick, eu tô me referindo aos gols que ele marcou, né, em vida, e que ainda não concluiu a carreira dele, tá? Então essa é a maior diferença entre esses dois, beleza? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês gravem, que é falar de experiências sem mencionar quando. Isso vocês vão entender cada vez melhor aqui para baixo. Vamos para a segunda situação que a gente pode usar essa estrutura. Para ações que ocorreram no passado, novamente sem dizer quando, que possuem impacto no presente momento. Como assim, Ju? Vamos lá. Eu falo assim: I've lost my keys and now I can't get into my house. Traduzindo, eu perdi minhas chaves e agora eu não consigo entrar em casa. Gente, eu coloquei uma explicação aqui, ó. Ter perdido as chaves faz com que agora, present perfect, eu não consiga entrar em casa. Então você tem uma ação que aconteceu, que tem um resultado atual, presente. Ação que aconteceu no passado, mas que tem um resultado no presente. Então, mesmo que você não tenha essa parte da frase, vamos supor que eu apaguei a partir do and até o house. Se eu falo para vocês, I've lost my keys, as minhas chaves ainda estão perdidas e eu não estou com elas nas minhas mãos. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Se eu tivesse falado, I lost my keys yesterday, ou sei lá, I lost my keys, eu usei Simple Past. Simple Past é passado. Aconteceu, agora provavelmente eu já estou com a chave na mão. Mas se eu quero falar, eu não estou com a chave agora, eu perdi. Tipo assim, eu perdi a chave e eu quero dar a entender que eu não estou com ela aqui agora, eu vou pôr no Present Perfect. Ok? Outro exemplo, agora na negativa, olha só. I haven't cleaned my house, so it's a mess today. Eu não limpei minha casa, então ela está uma bagunça hoje. O fato de eu não ter limpado minha casa resultou em ela estar uma bagunça quando? Hoje. Por isso que é present perfect. Então é o mesmo caso da chave, ó. Eu não limpei a minha casa. A gente não precisa falar eu não tenho limpado. Eu não limpei, né? A tradução, não se apeguem à tradução, se apeguem à ideia, ó. Ocorreu no passado, eu não limpei. Mas ela tem um impacto no presente. Por quê? Porque agora eu quero me referir que a minha casa está uma bagunça. E aí eu vou usar essa forma para falar que eu não limpei, tá? Se, né, eu quero dar a entender que ela ainda não está limpa, que ela ainda está uma bagunça, beleza? Esse é o segundo uso do Present Perfect. O terceiro, galera, ações que na verdade são estados. O que eu quero me referir com estado? Não é estado do Brasil, não, nos estados do Brasil, não. Eu quero me referir a você estar em alguma situação, estar alguma coisa, né? E aí a gente usa essa estrutura muito com verbos como ser, estar, saber, conhecer. Lembra lá, não sei se vocês vão lembrar, para quem viu, a gente teve uma aula em que eu falei dos stative verbs,
que são os verbos que representam estado, né? Não é uma ação, não é tipo correr, ir, jogar, é ser, estar, conhecer, né? Acreditar. Então, esses verbos, eles representam formas como você está naquele momento, enfim. E aí, quando você tiver essa situação, você está dizendo de um estado que começou no passado e que continua até o presente momento. Como assim? Vamos traduzir essa explicação por meio de exemplos. I've known my husband since school. We've been married for 30 years. Olha só, galera. Know, na terceira coluna vira known, é o verbo saber, conhecer. E o been é o verbo ser, estar, né? Terceira coluna também. Tá. A tradução dessa frase é: eu conheço meu marido desde a escola. Estamos casados há 30 anos. Não que ela esteja casada desde a época da escola, não é isso que eu quero dizer, mas enfim, ela conhece ele há um bom tempo e ela está casada com ele há um bom tempo. Eu deixei uma explicação aqui, ó. Quem disse isso foi a senhora Taylor. Ela conheceu o marido dela na época da escola e ainda o conhece, por isso que ela escreveu dessa forma, tá? Primeiro porque se ela tivesse escrito só eu conheço meu marido, a pessoa vai lá e pensa I know my husband, não é assim? Por que não pode ser assim? Porque aqui, olha só, eu estou falando desde quando eu estou neste estado, desde quando eu conheço tal pessoa. Galera, eu mencionei o quando, desde quando nesse caso, né? Não é quando especificamente, é desde quando. Há uma duração, algo que começou lá atrás e vem acontecendo até hoje. Esse é o present perfect. Aí eu coloco nesse formato. Então eu só coloco a frase I know my husband quando eu paro a minha frase aí. Eu conheço meu marido. Porque aí eu estou constatando um fato. Eu conheço ele. Ponto. Ele é familiar para mim, digamos assim. Um exemplo de um contexto seria tipo assim: ó, seu marido te traiu. Alguém fala pra pessoa, aí ela fala, não, I know my husband. He wouldn't do that to me. Tipo assim, eu conheço meu marido, ele não faria isso comigo, tá? Esse é um exemplo de present simple. Agora, present perfect aqui, eu tô querendo dizer pra você, no caso a senhora Taylor quer dizer pra nós, que ela conhece o marido dela desde a época da escola. Então há uma periodicidade aí, né? Em relação ao tempo que eles se conhecem. E ainda acontece, eles ainda se conhecem, digamos assim. A segunda frase, galera, é a mesma coisa, olha só. We've been married for 30 years. A tradução é nós estamos casados há 30 anos. E aí que eu tô querendo dizer o quê? Ela se casou com ele há 30 anos e ainda tá casada, né? Ah, mas como que você monta essa frase? Como que eu sei? Galera, isso aqui é a tabela lá em cima. We é a da afirmação, ó. We have, auxiliar, tá abreviado, né? E o verbo na terceira coluna, que no caso aqui é o been. Aqui, vamos ver aqui, ó. I, que é o sujeito, have, tá abreviado ali. E o verbo na terceira coluna. A gente tá seguindo as colunas lá de cima que eu falei pra vocês memorizarem. Ok? Outro exemplo. Oh my God, Chris, I haven't seen you in ages. Tá dizendo assim, meu Deus, Chris, eu não te vejo há anos. Então, olha só, preste atenção aqui, ó. A pessoa não via o amigo Chris há anos, mas está vendo agora. Porém, olha só, eu não te via há anos. Isto estava, né, vinha acontecendo há um tempo, desde um momento no passado até hoje. E aí é a hora que a gente está falando de uma ação que continua, né, acontecendo, só que na negativa. Ela, no caso, ela não acontecia, né? Eu não via o meu amigo há anos, tá? E aí, quando você fala isso, né, geralmente a pessoa tá vendo você tá vendo a pessoa ali agora, né? Então essa é a ideia. Quando eu quero falar de coisas que vêm acontecendo há anos ou de que não vêm acontecendo há anos, quando eu quero falar de uma duração de uma ação que começou lá atrás e tá acontecendo até agora, é aí onde a gente vai usar ele, present perfect, beleza? Vamos pro quarto contexto. Ele também é usado para falar de eventos recentes, notícias ou algo que acabou de acontecer, também sem mencionar quando. Comumente usado com a palavra just. Aqui há um uso de just, galera,
que a gente usa para falar justamente isso, de coisas que acabaram de acontecer. Sabe quando você fala assim, nossa, eu acabei de almoçar, nossa, eu acabei de chegar em casa, nossa, ele acabou de dormir. Então, assim, é isso, basicamente é isso. Põe na tua cabeça que se você acaba de fazer alguma coisa, você pode falar assim. Ó, exemplo. I've just realized, atenção para essa parte antes de eu continuar. Eu tô seguindo a tabela, né? Eu tô colocando lá sujeito, o nosso auxiliar have e o verbo tá aqui, ó, realized. O just vai no meio do have e do verbo principal. Para dar essa ideia do acabar de fazer algo, tá? Então, só tô acrescentando just aqui para dar essa ideia. Ó, I've just realized I can understand the present perfect tense. Eu acabei de me dar conta que eu consigo entender o presente perfeito. Esse é você falando isso depois dessa aula. Agora, outro exemplo agora com she. She's just bought a new car. Ela acabou de comprar um carro novo. Lembrando que esse she's que tá aqui não é o she is, é o she has. Igualzinho do is, galera. Só que como que eu vou saber se é is ou se é has? Contexto. Sempre. E outra, depois aqui nós temos esse formato com o just, você tem que ler a frase toda e aí você vai ver, ó, she's just bought é a mesma coisa que falar she has just bought. Ela acabou de comprar. Então, basicamente, quando você falar que algo acabou de acontecer, você também vai usar a estrutura lá da tabela, só que colocando just aí no meio. Just no meio, pronto, dá essa ideia de que algo acabou de ocorrer. Certo? Ó, eu poderia parar aqui, porém, eu quero ir um pouquinho além, porque tem uma coisa muito importante para mostrar para vocês. Eu vou abrir o quinto uso dele aqui, tá? A gente também usa essa estrutura com advérbios que indicam tempo indefinido e ou não terminado. Como assim? Quando a gente usa essas palavras aqui, ó, recently, recentemente, today, hoje, this morning, você usa this morning no caso se ainda é de manhã, né? Esta manhã, this year, este ano, este mês, this month, already, já, yet, ainda, enfim. Essas palavrinhas aí são palavras de tempo, né? Que expressam alguma coisa, que dão uma ideia a mais ou um significado específico às nossas frases com present perfect. Ah, então quer dizer que elas só podem ser usadas com present perfect? Não, não todas. A gente também pode vê-las em outros tipos de frases, outras estruturas, mas a gente precisa entendê-las, né, com o present perfect. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. I haven't studied today. A tradução é, eu não estudei hoje. Se eu digo isso, o dia ainda não acabou e eu ainda posso estudar hoje, mas até agora eu não o fiz, eu não estudei. Então, imagina que hoje, no dia que eu estou gravando, sexta-feira, eu falo I haven't studied today. Se eu falo isso, significa que o dia ainda está acontecendo, galera. Pode ser que esteja no meio do dia, pode ser que esteja no final do dia, não importa, mas o dia tá, eu quero me referir ao hoje, entende? E essa é a maior diferença entre eu dizer I haven't studied today, eu não estudei hoje, e eu não estudei ontem, que aí eu vou ter que trazer essa estrutura para qual estrutura? Simple past. I didn't study yesterday. I didn't study yesterday. Por quê? Porque se eu falo que eu não estudei ontem, acabou, ontem já passou, não tem ligação com o presente. Vocês entendem isso? Então, essa é a ideia. Outro exemplo. I've worked a lot recently. Eu trabalhei muito recentemente e sigo trabalhando muito. Essa é a ideia que está implícita. Eu trabalhei muito recentemente e ainda estou trabalhando muito. Esse recently, desde quando? Recently, galera, é indefinido. Ó, indefinido, não terminado. Mas a ideia é indefinido e não terminado. Então, de uns tempos para cá, eu quero dizer que eu tenho trabalhado muito, né? Eu vou falar assim. Beleza? É essa a ideia. Às vezes ele é meio jogado, assim, né? Tipo, uma coisa indefinida. A gente quer tanta definição que você se depara com isso, você fica tipo, meu Deus. Mas essa é a ideia dele, justamente essa. Outro exemplo para vocês. I've already done all of this week's work. It's time to relax now.
Eu já fiz todo o trabalho desta semana, é hora de relaxar agora. Ó, eu já fiz. Quem dá essa ideia de já é o already, que aqui qual que é a ideia? Eu uso o already porque eu quero dizer que algo aconteceu antes do esperado ou mais rápido do que eu estava esperando. E aí, qual que é o meu tempo daquele né, do presente aqui, ó? O advérbio de presente que fala que, digamos assim, que tem ligação com o momento atual. Essas duas palavras, this week. Que se eu falo isso, eu já fiz todo o trabalho desta semana, significa que eu ainda estou vivendo esta semana. Essa semana ainda não acabou. Mas eu quero dizer que eu já fiz o trabalho dela. Porém, ó, eu estou vivendo ela ainda, tá? Então, a gente vai lá e coloca assim. Deixa eu fazer uma observação para vocês. Tudo bem se nesse momento você estiver se sentindo bugado. Eu espero que você esteja bugado mesmo. É normal, porque é uma coisa um pouco estranha para nós, né? Mas assista essa aula de novo e quantas vezes forem necessárias. Façam os exercícios no final que eu vou deixar para vocês. Porque é muito importante que vocês não só entendam, mas pratiquem. E pratiquem muito. Vocês precisam imergir, né? No caso, fazer uma imersão desse assunto na vida de vocês, para que ele se torne mais natural e vocês comecem a entender como que ele funciona na prática. Isso aqui é uma explicação com exemplos, mas vocês precisam viver isso, tá? Então, né, peguem aí sites para treinar, tudo mais, usa esse PDF, assiste essa aula várias vezes, que é sucesso. Agora, para finalizar, vamos falar de umas notas importantes aqui sobre essa estrutura. Bom, os verbos auxiliares são comumente contraídos na fala, como eu falei anteriormente. Portanto, o mesmo vai acontecer com os auxiliares dessa estrutura, que são o have e o has. Olha só, I have done vira I've done na fala. She has done vira she's done, ok? E na negativa também, ó, I have not done vira I haven't done. E she has not done vira she hasn't done. Então, se acostumem aí a ouvir dessa forma, e isso vai para todos lá na tabela, todas as pessoas, né? Principalmente se tem no caso aqui, né, no caso aqui das afirmações com as pessoas, com os pronomes. Agora deixa eu falar uma coisa muito importante que eu guardei para vocês aqui no final. É importante vocês saberem uma coisa, existem algumas diferenças que estão relacionadas a sotaque, a variedade linguística, e não necessariamente a gramática. Esse é um caso. Diferenças no uso dessa estrutura entre as variedades da língua inglesa, com foco específico no uso da estrutura no caso de, apresentado acima. Eu estou falando em contextos que encaixarem aqui, naquela ideia do acabou de acontecer alguma coisa. Eu acabei de almoçar, eu acabei de fazer a lição de casa, aquele que a gente usa o just, sabe? Então, olha só, isso é relacionado a esse contexto, a essas situações. Qual que é a diferença? A gente pode falar e vai aparecer assim para vocês em algum momento. I just saw a great movie. Aí você fala, pô, Ju, I saw é simple past. Não é present perfect. Sim, isso pode acontecer. Principalmente no American English. Neste caso, simple past, I just saw, está sendo usado no lugar do present perfect. I've just seen. Porque, né, de acordo com esta aula toda, você iria colocar essa estrutura, não ia? Tudo bem, você pode colocar, tá tudo certo. É até legal para você se acostumar com esse uso. Mas se você, por acaso, em algum momento vir essa forma, tá tudo bem também, gente. Porque a diferença tá em relação ao vou colocar assim, variedade linguística. É mais comum esse formato os americanos fazerem assim, entendeu? Americanos falarem dessa forma. Olha só, I've just seen a great movie, que é a forma da aula de hoje, de uma forma geral, e aqui eu estou generalizando, tá? Eu estou generalizando. Esta maneira de falar é usada no British English, que é o inglês mais britânico, Inglaterra, por exemplo. Mas tudo bem se vocês usarem assim, e ok, né? Tipo, vocês falarem o inglês americano e usarem, tipo assim, o inglês mais voltado para o sotaque americano e usarem assim, tá tudo certo. Mas eu quero que vocês saibam que isso aqui
para não bugar a mente de vocês e se em algum momento vocês se depararem com frases como essas, tá? Outros exemplos, olha só. American English. Did you ever eat sushi? Como a gente acabou de aprender aqui nessa aula, have you ever eaten sushi? A pergunta é a mesma, galera. Você já comeu sushi antes na sua vida? Só que a diferença é que é comum no inglês americano eles usarem o simple past com did, olha só, em vez de do, né, present perfect, tá? Outro exemplo, ó, eu já fiz isso. Para eu falar isso eu posso, né, os americanos vão dizer I already did that, enquanto os britânicos provavelmente vão dizer I've already done that. Então, eu estou dizendo a mesma coisa, só que usando estruturas diferentes, tá? Detalhe que eu quero retomar com vocês, eu só estou falando isso no contexto específico para falar de algo que acabou de acontecer, tá? E em alguns outros aí, por exemplo, isso aqui é para falar de experiência de vida. Você já fez isso? Did you ever eat sushi, né? Então, não são em todas as frases do present perfect que eles vão fazer isso aqui. Tem alguns casos que não dá. Por exemplo, para eu falar naquela situação aqui que nós vimos, ó, isso aqui é importante, tá? Aqui, ó. Ações que começaram lá atrás e acontecem até hoje, a gente precisa dessa estrutura. Por quê? Porque essa é uma das maiores diferenças entre o present perfect, falar de algo que começou e ainda está acontecendo, ou ainda tem impacto no presente, e a diferença dele com o simple past, que é aquilo que você fala de algo que acabou, que já está lá atrás, não tem impacto no presente. Então aqui realmente a gente tem uma grande diferença, tá? Então, mas eu quis mostrar para vocês entenderem como que funciona. Tudo é relativo, mas de uma forma geral, eu espero que vocês consigam entender essa diferença, o que eu quis mostrar aqui, né? Para vocês não se assustarem caso vocês vejam frases como essa. Então, assim, viu frases como essa? Não tem a ver com gramática, tem a ver com variedade linguística. Galera, a língua é um organismo vivo. A gente vive mudando, né? Hoje em dia, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês da língua portuguesa, que eu me recuso a usar essa palavra, porque eu já me considero uma pessoa velha, no auge dos meus 26 anos, mas a galera do TikTok criou uma palavra, que é o tancar. Tancar. Não sei se você conhece a palavra, mas eu não... quem queria imaginar? E quem conhece mais essa palavra, talvez que você não tenha TikTok, você vai falar, tipo, o que é isso? Olha, nem me pergunte, que eu já até esqueci, já me explicaram 1000 vezes, eu nem lembro ainda o que significa. Por quê? Porque a galera é um público mais específico que usa, é uma variedade linguística daquele público, daquela galera. Agora você imagina estendendo isso para um país, né? Que temos vários estados aí, no Brasil mesmo, tem vários sotaques, palavras que mudam, não só a pronúncia, mas a palavra em si muda muito para se referir à mesma coisa ou à mesma ideia. Então, gente, com o inglês não é diferente, todo idioma vai ter isso. Então, a gente precisa abrir a mente, por isso que eu falei, abra a mente para essa aula, tá? Galera, finalizamos aqui. Eu espero que essa tenha sido a melhor aula de Present Perfect da sua vida, de coração, tá? Fiz muito, assim, me dediquei bastante aqui para preparar uma coisa bem completa para vocês. E agora é hora de praticar, né? Como todas as nossas aulas. Então, eu deixei aqui para vocês formularem, ó, complete as frases, usa o nome da pessoa no lugar do pronome, né, do jeito que está aqui. E atenção para os tipos de frase, afirmativas, negativas e interrogativas, aqui de acordo com o sinalzinho. Então, vamos supor, você tem essa frase aqui, Lucas read that book before. Vocês têm que colocar no formato do present perfect. Galera, isso aqui é a pura tabela lá de cima, lá da primeira parte que eu apresentei para vocês. Então, ó, afirmação, Lucas é ele, é he, então vai seguir a mesma ideia ali do he. Vou fazer essa de exemplo, ó, Lucas, aí eu tenho que lembrar que depois vem o auxiliar, é have ou é has? Para Lucas vai ser has, porque Lucas é he. Se você olhar na tabela, você vai entender o que eu estou dizendo. Aqui você precisa ter um pouquinho de domínio dos verbos irregulares lá das colunas. Qual que é a terceira coluna do read? É esse mesmo formato, mas se fala read. Então, Lucas has read
that book before. Aqui eu só completo. E aí vai formular a minha frase. Lucas leu esse livro antes. Ou Lucas já leu esse livro antes. Lucas has read that book before. Pronto. É isso, galera. Tá? É isso que vocês vão fazer aqui nas de baixo, se atentando se é pergunta, se não é, enfim, tá bom? Ó, no final do arquivo tem as respostas, não olha as respostas antes, tenta fazer sozinho, sozinha, se dedica totalmente para isso. E é isso por hoje, galera. Muito obrigada pelo tempo de vocês aqui nesse vídeo. Se você gostou, comenta aqui pra mim, pra eu saber que vocês gostaram, que foi uma aula produtiva aí pra vocês e pros estudos de vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.